Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos falar de energia de fusão nuclear. Sabe aquilo que sempre pareceu coisa de ficção científica, de um futuro bem distante. Exato. A ideia de replicar o Sol aqui na Terra, né? Fundir átomos, gerar energia limpa. Pois é, só que parece que a coisa esquentou. E esquentou de verdade lá nos Estados Unidos. O ritmo assim tá impressionante. E o motor disso tudo? Dinheiro. Muito dinheiro. Muito mesmo. Esse é o ponto-chave agora. Olha só esse número: 8,9 bilhões de dólares. É o investimento privado que foi para empresas de fusão só este ano. Só para comparar, em 2021 foi 1,9 bilhão. Nossa, é um salto enorme. Gigantesco, né? E não é qualquer investidor. Estamos falando de gente como Bill Gates, a Nvidia, Google, fundos de peso como Khosla Ventures, tem até participação internacional forte. Então a pergunta é, por que agora? O que está acontecendo? Bom, antes de entrar nos bilhões, rapidinho, só para garantir que está todo mundo na mesma página. Fusão nuclear, né? É juntar núcleos de átomos leves, pense em isótopos de hidrogênio, como deutério e trítio. Certo. Com muita temperatura e pressão, eles se fundem, formam um núcleo mais pesado e, nesse processo, liberam uma quantidade absurda de energia. É o contrário da fissão, que quebra átomos pesados como nas usinas atuais. É a energia das estrelas, basicamente. Mas, voltando à pergunta, por que essa aceleração toda agora? O que mudou? Olha, são vários fatores, eu diria, que estão se alinhando. Primeiro, a pressão por energia limpa, a urgência climática está aí, né? E a busca por fontes que sejam firmes, que não dependam se está ventando ou fazendo sol. Faz sentido. Segundo, e isso talvez seja o gatilho mais forte no momento, a demanda brutal das gigantes de tecnologia. Pensa em inteligência artificial, data centers, Google, Microsoft. Eles precisam de muita energia, né? Muito é pouco, quantidades colossais. E energia limpa, confiável, 24/7. Então eles estão olhando para a fusão não como algo para daqui a 50 anos, mas como uma solução estratégica que eles precisam que aconteça. Caramba. Então a corrida pela IA tá puxando a corrida pela fusão. Que doido isso. É uma conexão direta, assim. E tem um terceiro ponto. O governo americano entrou forte no jogo. Eles lançaram uma estratégia, a Fusion Energy Strategy 2024, com uma visão bem clara. Que visão é essa? A meta é ter usinas piloto já nos anos 2030 e comercialização mesmo, tipo usinas da rede elétrica nos anos 2040. Isso é um sinal fortíssimo para o mercado. O governo está dizendo, a gente acredita nisso e vamos apoiar. Isso muda a percepção de risco para o investidor privado, né? Completamente. Reduz o risco e aí você vê o resultado. O CEO de uma das grandes empresas, a CFS, disse que a fusão deixou de ser só ciência básica, virou empreendimento industrial. A pergunta não é mais se é possível, mas como e quando vamos construir. Essa mudança de chave é fundamental. E falando em construir, vamos dar uma olhada mais de perto em duas empresas que estão, assim, na linha de frente dessa corrida. A Commonwealth Fusion Systems, a CFS e a Allian Energy. Elas têm abordagens bem diferentes. São ótimos exemplos. A CFS, que fica lá em Massachusetts, acabou de pegar mais 863 milhões de dólares. O total dele já chega perto de 3 bilhões. Uau! E a aposta deles é em que, tecnologicamente falando? Eles usam uma tecnologia mais, digamos, estabelecida. O tokamak, lembra desse nome? É aquele formato de rosquinha, né? Que usa ímãs para segurar o plasma superquente. Exato. Só que a inovação da CFS está justamente nos ímãs. Eles desenvolveram ímãs supercondutores de alta temperatura, os HTS. HTS, o que isso significa na prática? São ímãs muito mais potentes. Eles conseguem criar campos magnéticos gigantescos, mas num tamanho bem menor que os ímãs tradicionais. Então dá para fazer um tokamak menor. Exatamente. Em vez de um monstro do tamanho de um prédio, eles podem pensar em algo mais compacto, e isso potencialmente significa mais rápido e mais barato de construir. É a grande sacada deles. Menor,
Mais rápido, mais barato. O sonho de todo engenheiro. E eles têm projetos concretos com isso. Sim, dois bem claros. O primeiro é o Spark. É um protótipo que já está em construção lá em Devens, Massachusetts. A ideia é ligar ele no ano que vem. E qual o objetivo do Spark? Gerar energia? Ainda não. O Spark é para provar o conceito-chave. A meta é atingir o chamado ganho líquido de energia, o Q maior que 1, até 2027. Que é maior que 1. Quer dizer, gerar mais energia do que se gasta para fazer a reação acontecer. Esse é o santo grau da fusão, certo? É o ponto de virada. Se eles conseguirem Q1 de forma estável, é a prova de que, fisicamente, a energia comercial por fusão é viável. Seria como o primeiro voo dos irmãos Wright para a aviação, sabe? Depois disso, o desafio vira mais de engenharia, de escala, de custo. Entendi. Marco histórico mesmo. E depois do Spark, se tudo der certo? Aí vem o ARC. Esse sim é planejado para ser a primeira usina comercial deles, para botar energia na rede elétrica. Querem começar a construir entre 2027 e 2028, lá na Virgínia. E já tem gente querendo comprar essa energia? Tem, e não é qualquer um. O Google já assinou um contrato para comprar 200 megawatts da energia que o ARC produzir no futuro. Nossa, o Google já comprando, antes mesmo de existir a usina. Isso é um sinal de confiança absurdo e deve ajudar a bancar o projeto, né? Porque não deve ser barato. Ajuda demais. É um sinal para o mercado e garante uma receita futura. Mas olha, essa rodada de agora, os 863 milhões, é para o Spark avançar. O ARC vai custar bilhões, com certeza. Por isso ter essa base de investidores grande é tão importante. Não só pelo dinheiro, mas para ajudar a criar toda a cadeia de suprimentos que uma máquina dessas exige. Faz todo sentido. Bom, vamos mudar um pouco o foco agora. Vamos para a Helion Energy. Eles parecem ainda mais ousados. Falam num reator de fusão operacional até 2028. Isso é daqui a 4 anos. Como assim? Pois é, aqui a história é diferente. A Helion não aposta no tokamak. A abordagem deles é fusão pulsada. Fusão pulsada? Isso. Em vez de manter um plasma contínuo, eles fundem pequenas quantidades de combustível em pulsos rápidos, repetidos. Mas a grande aposta deles, o diferencial mesmo, é a conversão direta de energia. Conversão direta? O que é isso? Olha, a maioria dos projetos, inclusive o ARC da CFS, pensa assim. O calor da fusão ferve água, gera vapor, e o vapor move uma turbina para gerar eletricidade. Igual numa usina térmica ou nuclear de fissão. O jeito tradicional, né? Isso. A Helion quer pular essa etapa. A ideia deles é pegar a energia das partículas carregadas que saem da fusão e transformar direto em eletricidade. Sem vapor, sem turbina. Tipo um painel solar que transforma luz em eletricidade direto, só que com fusão? É uma analogia interessante, sim. Se eles conseguirem fazer isso funcionar em escala, as vantagens podem ser enormes. Talvez mais eficiência, um sistema muito mais simples, mais compacto. O design deles nem é em anel, é linear. E, quem sabe, custos bem menores. É uma aposta alta, então. Altíssima. Alto risco, mas com retorno potencial gigantesco, se der certo. E eles também têm contratos. Alguém apostando neles nesse livro. Tem. A Microsoft fechou um acordo com a Helion. Vão comprar a eletricidade do reator que a Helion promete entregar em 2028. A Microsoft. Então temos Google com a CFS e Microsoft com a Helion. As gigantes de tecnologia apostando em cavalos diferentes nessa corrida. Exatamente. E isso dá uma credibilidade enorme para a Helion, mesmo com esse prazo que, vamos combinar, é extremamente apertado. Ok, então resumindo a paisagem. CFS com o tokamak, inovando nos ímãs, mirando 2030 para a usina comercial. Helion com tecnologia mais radical, fusão pulsada, conversão direta e mirando 2028. Duas estratégias bem diferentes. E ambas atraindo bilhões e fechando parcerias com quem mais precisa dessa energia, as Big Techs. É um cenário fascinante. Fascinante, mas vamos com calma. Dinheiro, tecnologia, prazos ambiciosos, tudo muito legal.
Mas quais são os obstáculos reais? Aquelas pedras no sapato que ainda fazem muita gente séria dizer, opa, espera aí. Os desafios são enormes, não tenha dúvida. Não é porque tem dinheiro que a física fica mais fácil, né? Um dos maiores é sustentar o plasma. A gente está falando de manter um gás a centenas de milhões de graus Celsius estável. Mais quente que o Sol. Bem mais quente que o núcleo do Sol. Manter isso confinado, denso, estável, pelo tempo necessário para a fusão acontecer de forma contínua. É como tentar colocar um pedaço do Sol numa garrafa magnética. Qualquer estabilidadezinha pode apagar tudo. É um controle extremamente delicado. Engarrafar o Sol. Gostei da imagem. Difícil mesmo. Que mais? Além de manter o plasma comportado. Outro ponto crítico é a ciência dos materiais. Imagina um ambiente dentro do reator. É brutal. Bombardeio de nêutrons superenergéticos, calor infernal. Os materiais que revestem a parede interna precisam aguentar isso tudo. Por quanto tempo? Por anos. Para uma usina ser viável economicamente, os componentes não podem precisar ser trocados toda hora. Então precisa de materiais que resistam a esse inferno por muito tempo, sem se degradar demais, sem virar lixo radioativo muito rápido. A pesquisa avança, mas ainda não temos o material perfeito testado para longa duração em condições reais de fusão. Todas as empresas enfrentam isso. Plasma estável, materiais que podem não aguentar o tranco, já é bastante. Tem mais algum gargalo grande? Tem um que é crucial para a maioria das abordagens, inclusive a da CFS, o combustível. Especificamente o trítio. Trítio. Aquele isótopo pesado do hidrogênio, né? Que usa junto com o deutério. Esse mesmo. A reação deutério-trítio, ou DT, é a mais fácil de fazer acontecer. É a base da maioria dos projetos. Só que tem um problema logístico sério com o trítio. Qual é o problema? Ele praticamente não existe na natureza. É super raro. E também é radioativo, decai com o tempo, a meia-vida é de uns 12 anos, então ele não se acumula por aí. Tá, mas quanto trítio existe hoje? Estimativas falam em menos de 25 quilos, no planeta inteiro. A maior parte vem como subproduto de alguns reatores de fissão bem específicos. 25 quilos. Só. Mas uma usina de fusão não precisaria de muito mais que isso? Muito, muito mais. Uma única usina grande consumiria tipo uns 100, 150 quilos por ano. A conta simplesmente não fecha com o estoque atual. E aí, como resolve isso? Não dá para fazer fusão sem trítio. Algumas abordagens tentam usar outros combustíveis, mas são reações bem mais difíceis de conseguir. Para os projetos DT, como o da CFS, a solução planejada é o que chamam de breeding. Breathing. Criar o próprio combustível. Isso. A ideia é que o próprio reator de fusão produza o trítio que ele consome. Usariam os nêutrons que saem da fusão para bombardear lítio, que estaria num tipo de manta ou cobertor, em volta do plasma. A interação nêutron-lítio gera trítio. Ah, tipo um carro que produz a própria gasolina enquanto anda? É uma boa analogia. É engenhoso, mas essa tecnologia da manta de lítio, o breeding blanket, é super complexa. Precisa ser muito eficiente, gerar mais trítio do que a usina gasta e ainda não foi demonstrada funcionando em escala num reator real. É um ponto crítico para a sustentabilidade da coisa toda. Entendi. Então, além de domar o plasma e achar materiais milagrosos, ainda tem que fazer a máquina fabricar o próprio combustível raro. Ufa! Pois é. E para fechar a lista de desafios, tem a economia. Mesmo que tudo funcione tecnicamente, a eletricidade da fusão vai ter que competir em preço. Competir com solar, eólica, com a própria fissão nuclear avançada. Construir essas primeiras usinas vai ser caríssimo. O custo final da energia tem que ser competitivo, senão a fusão vira só um feito científico incrível, mas não uma solução energética real para o mundo. Ok, muitos Cs e muitos desafios pela frente. Mas, por outro lado, o que temos hoje é essa injeção brutal de dinheiro privado nos Estados Unidos, um governo apoiando com estratégia e metas, e parcerias fortes acontecendo. Empresas de tecnologia como clientes. É um cenário diferente do que a gente via há, 10 anos. Totalmente diferente. Essa combinação,
A necessidade urgente, o capital disponível, os avanços tecnológicos e o apoio estratégico que está dando esse gás todo. E se der certo, olha, o impacto é transformador. Menos fóssil, combate à mudança climática, segurança energética, inovação. Muda o jogo. E para todo mundo que está ouvindo, isso não é só papo de cientista maluco, né? Isso mexe com o preço da nossa conta de luz no futuro, com o ar que a gente respira, com a geopolítica. É algo que vai definir muito do século XXI. Com certeza. Tem que ficar de olho. Bom, resumindo a ópera, o dinheiro privado está botando fogo na corrida pela fusão nos Estados Unidos. Tem gente seguindo caminhos diferentes, uns mais pé no chão, outros mais radicais, todo mundo atrás do mesmo pote de ouro bilionário, mas ainda com montanhas enormes de desafios científicos e de engenharia para escalar. E aí fica a pergunta no ar, né? Para a gente pensar. A gente tem essa fome gigante por energia, puxada pela IA e outras coisas, e ao mesmo tempo o planeta pedindo socorro por causa do clima. Será que essa tempestade perfeita de necessidade, dinheiro e competição vai mesmo conseguir quebrar as barreiras da fusão mais rápido do que a gente imaginava? Será que a gente está falando de ver essa revolução energética começar mesmo, tipo, na próxima década ou na seguinte? Ou será que a teimosia da física do plasma, a dificuldade de achar materiais que aguentem o tranco e o nó do trítio ainda são desafios tão grandes que esse otimismo todo está um pouco exagerado? É a pergunta de trilhões de dólares, literalmente. Uma pergunta que está sendo respondida agora, né? Nos laboratórios, nas planilhas de investimento. Vamos ter que acompanhar de perto.